Olá, bom dia para você, um excelente dia, segunda-feira, dia 21 de julho. Um ótimo dia para você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Vamos agora aos destaques do Mundo em Sua Casa. Polícia apreende 100 quilos de maconha na região sul de Goiás. Boa notícia para o consumidor, combustível está mais barato. Mas por quanto tempo isso vai durar, hein? Atenção, umidade do ar em Goiás já está baixa e deve cair ainda mais nas próximas semanas. Na política, período de licença de Eduardo Bolsonaro vence e ele diz que não vai renunciar. E o governo dos Estados Unidos revoga visto do ministro Alexandre de Moraes e outros 6 membros do STF. Deputada republicana diz que vem mais por aí. Esses e outros destaques você confere a partir de agora. Bom dia para você, vamos juntos até as 9 horas da manhã, trazendo para você as principais notícias de hoje e de tudo que rolou nesse final de semana, porque tá quente o noticiário nesses últimos dias, viu? Quero contar, claro, com a sua participação sempre. Nos segue aí na rede social, no Instagram, Mariana Távora _TV, por lá a gente pode conversar, bater um papo. E, claro, também nós temos nossos canais oficiais da TV Brasil Central, youtube.com.br/TV Brasil Central e também no nosso WhatsApp, 99109-5099. É o telefone que você adiciona aí no seu celular para que você possa participar com a gente, tá bom? Vamos agora, claro, abrir nossa janela para dar uma olhada em como está o tempo, como está o trânsito, né, nas principais ruas e avenidas aqui da capital. Essa aí é que a gente vê agora, a Avenida Rio Verde, com a São João, se eu não me engano, na Vila Brasília, ali naquela região ali de Aparecida de Goiânia com Goiânia. Aí do lado direito a gente tem o terminal do Cruzeiro, né? E essa é a movimentação na Avenida Rio Verde. Vamos agora para onde? Avenida 85, fluxo intenso de veículos, apesar das férias, a gente percebe que pouca coisa mudou, principalmente na Avenida 85, com relação ao trânsito. Fluxo grande de veículos na Avenida 85. Para onde vamos agora? Do alto do Morro do Mendanha, mostrando para você o tempo, né, o clima e o tempo seco, né, que a gente está vivendo aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, essa massa de ar seco e também frio, né, bem friozinho que amanheceu hoje aqui na capital. Daqui a pouco a gente traz previsão do tempo completa para você aqui no Mundo em Sua Casa. Porque agora a gente vai acionar as capas dos principais jornais do Brasil e do mundo. Vamos começar com o jornal O Popular, que já aparece aqui na sua tela. O Popular traz esse destaque: deputados federais de Goiás gastaram 3,7 milhões de reais de cotas. Jornal Daqui: 3 são presos suspeitos de matar motorista de aplicativo. Correio Brasiliense: adeus emocionado de Preta Gil. Agora a gente vê a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo, que aparece aí para você agora: piora da crise aumenta a incerteza com o dólar no início do tarifaço de 50%. Agora o Estadão. Agora o Globo. O Estado de São Paulo, isso. O Estado de São Paulo: retomada da Argentina ajuda Brasil anti-tarifaço de Trump. Agora a gente vai para o jornal O Globo. Agora sim, o Globo e INSS pagam 1 milhão de benefícios suspeitos por mês. Agora a gente vai para o americano The New York Times. Como Trump desviou a ira da sua base para Jeffrey Epstein, pelo menos por enquanto. Agora a gente vai para o jornal inglês The Guardian. Pelo menos 93 mortos em filas para receber comida em Gaza, enquanto Israel emite novas ordens de evacuação. Esses foram os principais jornais do Brasil e do mundo para você. E agora a gente apresenta para você, porque a gente
conta, sim, sempre com a sua participação através das nossas redes sociais e também, claro, a participação dos nossos convidados aqui, trazendo para você sempre uma análise a respeito dos assuntos que a gente vai abordar aqui. Olha, nessa segunda-feira a gente recebe aqui o professor Marajá para comentar nossos assuntos de política. Seja bem-vindo, professor. Bom dia. Bom dia, Mariana. Sempre uma honra estarmos juntos aqui com vocês, a equipe toda da TBC, o Neto, o professor Anderson Acevedo, um prazer sempre estar com o senhor aqui. E você, cumprimentar, que sempre qualifica a nossa audiência aí em casa, né? Estaremos juntos aí nessa manhã. É isso. E claro, o professor já apresentou e nós estamos com o professor Jefferson. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, professor Marajá, bom dia a todos os nossos ouvintes e telespectadores, né? E vamos para mais um manhã em nossa casa e muito animado para essa segunda-feira. Bora, tem muita coisa para a gente conversar hoje aqui no Mundo em Sua Casa e, claro, a gente quer contar com a sua participação, porque principalmente na política tá pegando fogo, viu? Mas a gente vai falar sobre o nosso noticiário regional aqui, porque o pátio do batalhão Anhanguera, em Goiânia, foi palco da formatura do 3º curso de Força Tática da Polícia Militar de Goiás. A solenidade marcou o encerramento de uma jornada intensa de preparo técnico com a certificação de novos policiais militares, preparados para atuar em ocorrências de alta complexidade em apoio às equipes operacionais. O Jean Diego Luiz traz mais informações. A entrada em grande estilo são dos formandos da 3ª turma de Força Tática da Polícia Militar de Goiás. 3º curso de Força Tática da Polícia Militar do Estado de Goiás, a melhor polícia do Brasil! Os formandos irão atuar em batalhões distribuídos pelo Estado. Nós possuímos em todo o Estado uma fração da Força Tática e com esse curso agora nós estamos implementando ainda mais o efetivo e, consequentemente, nós vamos ganhar no aprimoramento profissional, nas abordagens e no avanço contra a criminalidade. A Força Tática é uma fração de tropa composta por 3 policiais militares, detentores de um conhecimento específico, de um armamento e de uma viatura diferenciados e responsáveis, que têm como a principal missão o apoio incondicional às nossas unidades, às nossas viaturas de área. A turma recebeu o nome de Dr. Ronaldo Ramos Caiado, em homenagem ao governador de Goiás, que conquistou a marca de ter o estado mais seguro do país. Nós investimos principalmente no aprimoramento profissional, nos cursos de aprimoramento, nos cursos de capacitação, e aliado aos investimentos e treinamento, não teria como dar errado, e hoje o Goiás é um dos estados mais seguros do Brasil. O curso, que começou em abril, teve 320 horas aulas. 82 policiais militares se inscreveram, 62 resistiram aos 3 meses de preparação. Além dos militares goianos em formação, 3 eram do estado do Piauí. Madrinhas e padrinhos dos formandos fizeram as entregas de distintivos e braçais. Foi muito bom eu ver meu pai ali formando, foi muito bom. Eu me senti orgulhoso dele, porque aí ele vai salvar outras pessoas, vai poder salvar nossa família. Eu tenho muito orgulho dele, eu amo muito ele. E para celebrar o último fora de forma dos PMs, uma grande queima de fogos impressionou todos os convidados. E o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, convocou uma reunião com empresários do estado para essa próxima terça-feira no Palácio das Esmeraldas, para discutir medidas que possam minimizar os efeitos do tarifaço anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A nova tarifa de 50% sobre produtos brasileiros deve entrar em vigor em 1º de agosto. O anúncio foi feito pelo próprio governador em vídeo publicado nas redes sociais, ao lado do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás, a FIEG, André Rocha. Os dois estão no Japão, onde participam de uma missão comercial com empresários goianos. André Rocha, que representa o setor industrial, manifestou, na realidade, preocupação com o cenário. Vamos dar uma olhada nesse vídeo, então. O governador Ronaldo Caiado está convocando uma reunião com os empresários afetados com as medidas para nos encontrarmos nessa próxima terça-feira, às 14 horas, no Palácio,
para que nós possamos discutir alternativas goianas que possam minimizar os efeitos danosos dessas tarifas impostas pelo governo americano e que irão prejudicar as nossas empresas. André colocando com toda clareza a preocupação nossa, neste momento, cuidar das empresas, cuidar dos empregos, cuidar das famílias que estão todas também ansiosas, assistindo toda essa desordem instalada neste momento e com reflexo na vida de cada uma das pessoas. Por isso, determinamos com que a primeira reunião, com a participação de todos os empresários do setor urbano, rural, toda a área empresarial do estado de Goiás, comércio, serviços, enfim, todos aqueles onde estão envolvidos diretamente nessa penalização maior que nós estamos sendo aí imputados, que realmente estejamos lá no Palácio das Esmeraldas, terça-feira, às 14 horas, para discutirmos aquilo que também coloquei, abrirmos ali uma linha de crédito própria para poder atender aqueles que sofrerão imediatamente essas penalizações, dar alternativas a todo esse setor produtivo do estado de Goiás, com a linha de crédito, com a taxa de juros abaixo da taxa de mercado. Já que o governo federal não assumiu nenhuma ação concreta, nós assumiremos. Nós vamos para cima, vamos cuidar das famílias goianas, vamos cuidar do nosso estado de Goiás e vamos chegando aí também discutir o quadro político. Pois é, olha, a gente está vendo essa notícia, preocupa o Brasil inteiro, né? Principalmente indústria, comércio, nossa economia está comprometida em relação a isso. Queria começar com o professor Jefferson, o que você achou desse posicionamento? Acho que o posicionamento do Caiado está certo, acho que todos os governadores, toda a população brasileira tem que se preocupar de fato com esse tarifaço, né? Eu acho que o governador age bem em tentar procurar uma solução com os demais empresariados. Eu acho que todos os governadores que são afetados também nisso. Eu acho que na semana passada eu estava aqui, a gente debateu isso, né? Que o Tarcísio, no primeiro momento, bateu palma e apoiou o Bolsonaro no tarifaço. Depois eu acho que alguém da Fiesp chamou ele e falou assim, mas o que está acontecendo? Você está a favor do tarifaço ou você está a favor do empresariado de São Paulo? Então ele ficou meio na corda bamba ali e já está procurando soluções também para tentar resolver a situação de São Paulo, que seria o estado mais afetado. Acho que Goiás também vai ser afetado também, acho que a maioria dos estados brasileiros e os governadores que puderem fazer para estar tentando resolver também, correr por fora. O governo federal soltou uma resposta do ponto de vista de tarifar em específico, né? Já houve uma conversa sobre isso, de tarifar patentes, que daí de fato os Estados Unidos poderiam ser chamados para negociar, porque o que o Trump faz não é chamar para negociar, né? No pronunciamento dele, que ele estava com um shake, agora se eu não me engano, ele falou, a gente manda tentando negociar com os países. Não é mandar negociar, você dá uma carta e fala, aceita, isso não é negociação. Então, há um processo aí que de fato ele deveria chamar para negociar. E algumas coisas podem, inclusive, encarecer para os Estados Unidos, né? Não sei se vocês viram, mas o Trump estava querendo que a coca fosse feita com açúcar de cana. Se a coca for feita com açúcar de cana de açúcar, vai ficar mais caro para o estadunidense, porque eles não produzem cana o suficiente. O suco de laranja vai ficar mais caro, o café vai ficar mais caro. O estadunidense médio ainda não está sentindo o preço disso, porque eles têm um estoque gigantesco. Mas futuramente, provavelmente, vai sentir. A gente fica pensando se de fato o Trump quer que chegue nas eleições de meio de ano com uma inflação gigantesca nos Estados Unidos. Professor Marajá. Muito bem, a gente percebe, Mariana, que o governador Caiado é um estadista. Como estadista que é, um homem maduro, um homem que tem bastante experiência na política, o que ele está fazendo? Está sentando com o próprio governo americano, enquanto o governo federal, que é aquele que tem o poder da caneta e ainda não tomou uma decisão, ele está tentando colocar panos quentes, e ele está correto, né? Realmente outros governadores estão fazendo a mesma coisa e isso é importante que seja feito. Mas o ponto focal nesse momento é o governo federal. Quem tem o poder da caneta é o presidente Lula. Depois de tantas provocações, depois de tantas falas descuidadas, o custo da fatura veio e todo mundo pode correr esse risco de pagar essa fatura, sabe, Mariana? Veja, quando nós temos um risco de termos exportações brasileiras sobretaxadas, hoje, o peso daquilo que sai para os Estados Unidos, do Brasil, que o Brasil vende, é 10 vezes aquilo que o Brasil compra. E os Estados Unidos, ele tem como comprar isso fora, por exemplo, da Argentina. Seria ótimo para a Argentina, péssimo para o Brasil, essa situação. Por que nós vendemos para fora? O que nós vendemos para eles? Produtos que são produtos primários. E o que a gente compra dos Estados Unidos são produtos caros, são itens de tecnologia e não são fáceis de serem substituídos. Por exemplo, a gente não consegue produzir aeronaves da Embraer, citamos na semana passada, com motores fabricados por outros países. Basicamente, hoje nós temos 3 grandes fabricantes.
2 americanos, que é a GE, a Pratt & Whitney, e temos a Rolls-Royce, que é inglesa. E não dá para comprar esses motores de outros países. E a Inglaterra não vai querer se indispor com os Estados Unidos por causa do Brasil. Então, nós acompanhamos com cuidado, com cautela e com preocupação e esperamos, sabe, Mariana, que essa situação ela avance, porque o brasileiro não merece pagar o preço de um erro político do governo federal. Só uma coisa assim, eu acho que, não sei se o errou nos dados de proposital, mas a gente os Estados Unidos é superavitário. A gente compra mais dele do que ele compra da gente. No último ano, foi 1,7 bilhões de reais. Então, assim, a gente compra mais deles do que eles compram da gente. Não é que é 10 vezes mais, esse dado não existe, esse dado não coincide com a realidade. A gente sempre comprou mais dele. Então, se aumentar a taxa aqui também, quem sofre também é o empresariado estadunidense. A perspectiva de inflação é gigantesca. E é um processo muito grande sobre viralatismo, né? Os mercados vão se restabelecer no mundo. Não há uma possibilidade disso. Quando falou que ia taxar, a China, inclusive, falou que poderia comprar uma parte dessa mercadoria nossa. O Vietnã já está negociando com a China, inclusive, porque ele foi taxado em 30 e pouco% para comprar mercadoria lá. Agora, o governo do Vietnã também falou mal do Trump. A relação não é essa. A relação é que a gente está vendo patriota apoiar uma taxação e a intervenção no governo estrangeiro que quer intervir, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. Onde que existe isso? E assim, é totalmente ilógico isso, porque a pressão que ele faz econômica é sobre o Executivo. O Executivo tem que tomar providência. O Executivo vai intervir no Tribunal Federal de Justiça nosso para que não seja condenado um indeterminado indivíduo. Assim, eu sempre falei que a família Bolsonaro só pensa no umbigo dela, mas agora ela quer prejudicar um empresariado e trabalhadores brasileiros pensando no próprio umbigo. Mariana, só para dar a fonte, né? Esses dados que eu retirei estão no site da Camex. Convido você, telespectador, ouvinte, internauta, tudo que o professor Marajá fala, a gente tem uma preocupação com o rigor acadêmico e com o rigor também da informação. Dados do governo federal, entra lá no site da Camex, confira os dados. Todos os jornais do mundo estão falando que é superavitário. Tem CNN, tem Globo, tem o próprio governo federal. Se qualquer pessoa quiser intervir aqui, até aqui já, eu acho que noticiários que os dados, quando noticiam os jornais do mundo inteiro, é superavitário. Então, só a Camex está diferente. Então, cada um vai lá pesquisar a respeito dessa questão lá e você tira suas próprias conclusões. A gente vai seguir aqui porque a gente vai falar que o governo do estado está reformando os ginásios de esporte em municípios goianos. Foi feita a entrega, então, desse ginásio lá em Taquaral, na cidade localizada a 80 quilômetros de Goiânia. O Vitor Silva e o cinegrafista Johnny Ferreira registraram esse momento e conversaram com a população. Vamos ver? O Luiz Eduardo conta que o ginásio de esporte Chico Siqueira, em Taquaral de Goiás, estava praticamente abandonado. Ele agora pode comemorar, já que vai ter um local para praticar e realizar o sonho de ser jogador de futebol. Que esse ginásio que seja para nós treinar, evoluir a cada dia mais e no futuro se tornar um jogador de futebol, né? O município, que fica a 90 quilômetros de Goiânia, recebeu a comitiva do governo de Goiás na manhã desta sexta-feira para a entrega da obra. E tendo essa inauguração de ginásio, eu creio que vai tirar muita gente da rua. E hoje em dia o que salva vidas é o futebol, é o esporte. A obra do ginásio recebeu um investimento de R$ 1.721.000. Toda a estrutura foi reformada e, inclusive, recebeu novos equipamentos, como bebedouros. Agora, os moradores aqui da cidade que quiserem jogar futebol de salão, vôlei e até mesmo basquete, terão à disposição todo esse espaço. O ginásio foi erguido em 1983, durante o mandato do então governador Íris Rezende Machado, e há anos estava esquecido por parte das antigas gestões da cidade. Nós estamos reformando todos aí em todo o estado, ginásios que foram construídos há 40, 30 anos atrás, que naquela época serviam também para outras atividades culturais, festivas nos municípios, mas que hoje são muito importantes para que o interior do estado também tenha a oportunidade de desenvolver talentos esportivos, da prática esportiva, o que também é algo muito importante para a saúde, né, de toda uma sociedade. É um equipamento público da maior importância, você vê aí o interesse dos jovens, da criançada, pela prática desportiva. É um local que também pode servir para outro tipo de eventos, feiras, todo tipo de situação do espaço de convivência
para uma comunidade. A parceria do governo de Goiás com a prefeitura de Taquaral trouxe resultados. Esse ginásio ele faz parte da história do povo taquaralense, ele faz parte, não apenas, como o Daniel disse, da parte educativa e esportiva, mas também cultural. Vários eventos culturais, pessoais, de famílias foram feitos aqui dentro e hoje a gente entrega ele restaurado, adequado, com acessibilidade, com um padrão e um formato inovador. Foi uma grande espera, foi muitos e muitos anos, todo mundo esperando. E aqui não vai ser só futebol, vai ter vôlei, o que for atividade esportiva aqui, adequar, usar o ginásio, vai ser usado aqui e a gente vai fazer uma grande estreia aqui, se Deus quiser. O espaço recebeu banheiros novos, iluminação adequada e tudo de necessário para o lazer de jovens e adultos. Exatamente, são ações como essa que mostram que Goiás está no rumo certo, que é o estado que dá certo. E fazendo de Goiás, em todas as áreas, como o estado número 1 do Brasil. Nosso governador Arnaldo Caiado, o governador Daniel, junto com a nossa prefeita Lorena, entregam à população essa obra totalmente restaurada, com acessibilidade e virando aí um espaço muito importante para a realização de atividades esportivas. Treinador de futebol, Rafael sofreu uma lesão em 2011, que o deixou na cadeira de rodas. Mesmo após o acidente, ele não parou de treinar a criançada e agora tem mais um motivo para continuar. Eu joguei antes do meu acidente, jogava a bola aqui, né? A gente veio principalmente da escolinha nossa, além de Quatro Linhas e Ilha Bela, a gente trabalha com mais de 150 alunos aqui. Como a criançada nova, é fundamental ter o início no futsal, né? Ajuda bastante a criançada e a gente está feliz demais por causa desse ginásio que é a entrega dele, cara. E olha só, uma operação do Batalhão Rural da Polícia Militar de Goiás fez a apreensão de 100 quilos de maconha em São Simão. É muita droga, né, Stanley? Bom dia para você. Oi, Mariana, bom dia para você, bom dia para todos que nos acompanham aqui no Jornal Mundo em Sua Casa. É um prazer estar aqui falando com vocês nesta manhã de segunda-feira, pois é muita droga, né, que a polícia prendeu ali na região de São Simão. Essa droga estava escondida dentro de um carro ali na zona rural da cidade. A Polícia Militar aqui do estado de Goiás, em parceria com outras polícias, fez essa operação lá na cidade e conseguiu prender essa droga que estava dentro desse veículo. A polícia também conseguiu prender o motorista que confessou que tinham buscado essa droga, esses entorpecentes, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e trazeria aqui para Goiânia, que seria o destino final. Só que a polícia conseguiu fazer essa investigação, conseguiu prender essa droga e também apreendeu o veículo e também o motorista que estava trazendo essa droga para cá. Tudo isso foi trazido aqui para Goiânia e agora a polícia vai seguir investigando esse caso, né? Que essa droga estava escondida nesse veículo lá em São Simão. Mariana, essa operação aconteceu na sexta-feira e aí só agora a polícia divulgou as informações dessa apreensão dessa droga e desse veículo e também a prisão do motorista. Ok, Stanley, obrigada pela sua participação, mas é muita droga, né? Você viu aí nas imagens? 100 quilos de maconha. Você imagina o estrago que um negócio desse não faz, né? E aí, parabéns para a Polícia Militar, né? O serviço de inteligência foi eficaz para poder identificar, né, que nesse carro tinham essas drogas. Esse trabalho de investigação acaba sendo extremamente necessário e importante para que a polícia chegue nesses traficantes, porque muitas vezes eles tentam burlar a fiscalização de todas as formas. A gente já viu aqui colocar na carroceria de um caminhão, de uma caminhonete, eles escondem até no porta-luvas, por trás do porta-luvas, do painel do carro. Então, assim, são várias formas que eles utilizam e só um serviço de investigação eficaz mesmo que consegue descobrir, né, o momento em que essa droga está sendo transportada. Parabéns à Polícia Militar lá na região de São Simão. E olha, foi lançado o mutirão de zeladoria na região sul aqui da capital. Ao todo, 27 bairros serão atendidos com serviços de varrição de ruas e avenidas. Também a roçagem de lotes e limpeza de córregos e nascentes. Vamos conferir agora na reportagem? O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel, se reuniu com as equipes da Comurg e CEINFRA na Praça Senador José Rodrigues, no Parque Amazônia.
O bairro foi um dos beneficiados com o mutirão de zeladoria. O serviço é de roçagem, é de limpeza de uma maneira geral. O Brilha Goiânia está entrando aqui na região daqui a alguns dias, então nós vamos iluminar toda a região, vai ficar muito linda essa região. Uma parte dele já entrou, outra parte está entrando aqui nessa região toda. Nós fazemos também serviço de poda de árvore, conservação das praças, roçagem, tirar algum entulho a mais que o morador nos passa e nós vamos atrás. É o trabalho dessa zeladoria da cidade. A população aprova os mutirões nos bairros. É muito bom, né? Muito bom mesmo, porque aqui é um setor, uma área que, querendo ou não, suja bastante. Tipo, rola a feira aqui, é um setor que suja bastante. Aqui o meio-fio mesmo, isso aqui tava podre aqui, agora tá ficando da hora. O mutirão aí vai deixar bonito. Ao todo, 27 bairros da região sul se beneficiam deste mutirão. A prefeitura já percorreu a região norte, noroeste, leste, sudeste e oeste. A prefeitura pede aos cidadãos que não joguem lixo na rua. A população precisa nos ajudar mais um pouco, mas você sabe que quando você limpa a rua, a pessoa já fica mais acanhada de ficar jogando. Quando o lixo estava para todo lugar, o cara vinha o terreno baldio com lixo lá e já jogava mais um colchão, jogava mais... Hoje em dia a pessoa toma mais cuidado. Nós estamos instalando muitas câmeras na cidade. Eu consigo, inclusive, muitas delas de identidade visual. Eu consigo identificar quem é a pessoa que está jogando, ou o carro que está jogando. Então nós estamos indo atrás, punindo, multando. As pessoas têm que nos ajudar a manter a cidade limpa. E o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmou neste domingo que não pretende renunciar ao mandato. Em live transmitida no canal no YouTube, ele disse que pretende seguir no cargo por mais 3 meses. Abre aspas, ele disse, eu não vou fazer nenhum tipo de renúncia. Se eu quiser, eu consigo levar meu mandato, pelo menos até os próximos 3 meses, fecha aspas. A licença de 120 dias solicitada por Eduardo em março terminou neste domingo. Eduardo está nos Estados Unidos, onde se instalou alegando perseguição política. Com o recesso parlamentar em vigor até 1º de agosto, as faltas só começarão a contar oficialmente a partir do dia 4 de agosto. A legislação permite que o parlamentar falte até 1/3 das sessões do ano sem risco de cassação automática. Durante a transmissão deste domingo, Eduardo também ironizou o ministro Alexandre de Moraes e comentou a decisão do governo Donald Trump de suspender vistos de ministros do STF. Abre aspas, o cara que se diz ofendido, no caso Moraes, junta tudo no processo que ele abriu. O cara que vai me julgar vai ver o que faço nas redes sociais. Então, para vocês da Polícia Federal que estão me vendo, um forte abraço. Dependendo de quem for, está sem visto. Fecha aspas. Eduardo é investigado no Supremo Tribunal Federal por suposta atuação junto ao governo dos Estados Unidos para pressionar o STF na realidade, o governo dos Estados Unidos contra o STF e interferir na ação penal que envolve o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso aqui é tema de conversa. Professor. Muito bem, Mariana. Veja bem, quando a gente fala sobre essas questões ligadas a Eduardo Bolsonaro, nesse momento ele está nos Estados Unidos, praticamente numa condição de quase asilo, vamos dizer assim, tendo em vista as perseguições que estão sendo realizadas não só pelas instituições executivas, como Polícia Federal, mas também pelas instituições do Judiciário. Hoje ele está nos Estados Unidos fazendo uma articulação em prol da democracia brasileira. Nós sabemos que essa luta pela democracia é uma luta que ao longo da história ela é árdua, ela é difícil, ela tem preço de sangue e nós estamos vendo aí, em momentos em que ministros do Supremo estão soltando criminosos como André do Rep, do crime organizado pesado, eles estão também condenando uma mulher que é uma pessoa, que é uma cabeleireira há 17 anos por usar uma estátua, pintar com uma estátua com batom. Então isso é lamentável. O trabalho de Eduardo Bolsonaro é importante, Mariana, porque ele vai até os Estados Unidos fazer aquilo que hoje a direita brasileira não está conseguindo fazer. E vou além, talvez seja nem só a direita brasileira nesse momento, mas os políticos honestos. Nós percebemos que existe uma coligação das forças que são hoje corruptas contra qualquer outsider ao establishment.
Quem que é Jair Bolsonaro? É um deputado do baixo clero que se ascendeu à presidência por uso das redes sociais que são legados dos Estados Unidos, que hoje tentam ser censuradas pelo nosso Supremo. Recentemente, o próprio ministro Barroso, que é o presidente do Supremo, mandou uma mensagem para o presidente Trump, tentando explicar, olha, não é bem assim, né? É como se de repente ele falasse, olha, o que a gente fez a pedido do Biden, embora não seja mais o Biden o presidente. E agora vira a chave, a gente quer colocar panos quentes. E a gente percebeu que o governo Trump não reconheceu aquilo que Barroso estava colocando. E aí acaba se misturando o executivo com o judiciário, numa espécie de coligação. É importante só ressaltar, Mariana, que o crime organizado ele só acontece quando nós temos pessoas do Estado envolvidas nesses tipos de ação. Para concluir, o que nós percebemos recentemente? Que não só ministros do Supremo estão perdendo seus vistos, atualmente apenas 3 ministros estão com seus vistos para os Estados Unidos assegurados, todos os demais ministros, inclusive Alexandre de Moraes, inclusive Barroso, tiveram seus vistos cassados e já estão agora na mira também os familiares. Aquilo que os ministros do Supremo fizeram contra brasileiros, como, por exemplo, a esposa de Mauro Cid, a filha de Mauro Cid e tantas outras pessoas que não eram diretamente envolvidas, agora eles estão recebendo na mesma moeda. Ou seja, já foi noticiado que a própria filha do Barroso, o ministro Barroso, provavelmente será deportado dos Estados Unidos e já se fala da perda de vista da própria esposa do Alexandre de Moraes. E aí nós temos a Lei Magnitsky ainda começando a pressionar sobre patrimônios e renda. Ou seja, quando a gente fala desse viralatismo da oposição brasileira, que hoje é a situação, da esquerda brasileira, melhor dizendo, eles precisam se aliar às pessoas que são nobres, aos países que crescem. E não esse eixo Irã, esse eixo Cuba, esse eixo Nicarágua, esse eixo aí, que é aquele eixo da Coreia do Norte, dos países antidemocráticos. Nós esperamos que as ações de Eduardo Bolsonaro sejam bem-sucedidas, que ele possa ter os seus 3 meses a mais e que ele continue fazendo esse belo trabalho em prol da democracia brasileira. Existe uma articulação, Ana, para estender para mais 120 dias, licenças pessoais, né? E provavelmente será concedido, porque o Congresso hoje está com dificuldade de atender os pedidos do presidente Lula, porque já são vários pedidos. Recentemente, Lula, não convencido de que o IOF não podia passar no Congresso, diz respeito ao Congresso, de onde ele veio, ele começou como um sindicalista, mas foi um deputado federal. E hoje, ele, quando não tem aquilo que ele quer no Congresso, ele recorre ao Supremo. E, lamentavelmente, o Supremo, decisão monocrática, vai lá e pede que se taxe mais os brasileiros. Talvez, existe até uma provocação que é feita em redes sociais, não tendo mais como colocar taxas, impostos nos brasileiros, talvez agora essa provocação aos Estados Unidos seja uma forma de também prejudicar um pouco mais os brasileiros. Esperamos que o governo federal reveja isso com muita maturidade, porque nós estamos aqui no Brasil, torcemos por ele e esperamos que o governo federal ele possa, de forma prudente, técnica, olhar para o Brasil. Porque nós somos, como diz o professor Milton Santos, sabe, Mariana, pessimistas quanto o que está posto, quando ele escreve o livro por uma outra globalização, mas sempre otimistas com aquilo que pode vir a ser. Torcemos para que o governo Lula tome consciência, tenha prudência e pare de ficar provocando e olhe para o Brasil, para os brasileiros. Jefferson. Coitado do Milton Santos, já está revirando depois de ouvir sua fala. Mas vamos lá, o Bolsonaro é um outsider. O cara passou 28 anos no Congresso Nacional sendo deputado federal, com 2 projetos de leis aprovados, de fato ele é um outsider, né? Assim, de fato ele é completamente fora da política, né? Não sei de onde você pensa que uma pessoa que passou praticamente o tempo que eu tenho de vida, o Bolsonaro passou no Congresso Nacional, o tempo que eu tenho de vida, o Bolsonaro passou recebendo dinheiro público. Então hoje, inclusive, o outsider recebe uma aposentadoria enquanto deputado federal e recebe mais um dinheiro como presidente em honra do PL. E eu não sei se vocês sabem, mas geralmente partido é financiado com recurso público, né? E ele é completamente outsider. Fala tanto de empreendedorismo, mas todos os filhos dele convivem e ganham dinheiro público. Agora vamos falar sobre Eduardo Bolsonaro, né? Eduardo Bolsonaro trabalhou 13 dias esse ano e já gastou mais de 700 mil reais dos cofres públicos. Ele é o deputado do Texas, né? Porque tá lá fora. Então se a gente abrir um precedente para isso, a gente pode colocar inclusive os 513 deputados para trabalhar fora do Brasil. Eles não precisam estar aqui não. A gente pode colocar todo mundo fora para ficar na praia, ficar passeando na Disney, enquanto isso a gente vai pagando dinheiro público aqui, né? Porque a Zambelli, inclusive, saiu, né? E também vai ter a perspectiva é que tem um mandato cassado.
Nós vamos fazer isso, vamos pegar todos os deputados, colocar para fora, para ir para a Disney, ficar gastando dinheiro público lá fora, enquanto isso eles não batem nenhum ponto no Congresso Nacional. E daí o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, inclusive, é motivo para ser preso. Por quê? Porque atuar contra a ordem econômica é um dos motivos para a prisão preventiva, e está no Código de Processo Penal. Isso é um dos motivos para a prisão preventiva, o que ele está fazendo lá fora. E daí você está pegando um deputado federal que está recebendo dinheiro do Brasil para atuar contra o Brasil, atuar contra o mercado de trabalho e atuar contra os empresários brasileiros. Assim, isso é ilógico do ponto de vista de se dizer patriota, pensar que a gente está pagando para uma pessoa fazer esse tipo de coisa. E assim, para criar uma intervenção do Estado estrangeiro. Uma coisa se ele tivesse ido na ONU, porque de fato a gente, enquanto nação brasileira, nós aderimos à ONU, nós aderimos ao Tribunal Internacional Penal, ele ir atrás disso é uma coisa. Agora, ele pensar que um presidente estrangeiro vá lá nesse processo de atuação. E daí é muito interessante ver um presidente translocado, igual o Donald Trump, que ele está querendo taxar a Coreia do Sul. Eles têm um acordo de livre comércio, é 0 para um lado e 0 para o outro. Como que essa balança comercial está errada e ele quer taxar a Coreia do Sul? É completamente ilógico isso. E aqui no Brasil a gente tem a direita vira-lata que está batendo palma para isso. É impossível ele taxar todos os países do jeito que ele está propondo. E daí fala, não, mas é o governo brasileiro. A todo momento o Eduardo Bolsonaro fala, não, eu estou na articulação sobre isso. A todo momento ele cita o Trump citou o Bolsonaro sobre a relação jurídica aqui. Então, assim, é completamente ilógico você pensar que a gente vai defender uma coisa dessa. O próprio Caiado, não, vamos tentar resolver aqui, porque essa taxação vai prejudicar o mercado de trabalho aqui. Enquanto isso, a direita está batendo palma para uma coisa dessa, está batendo palma para as pessoas que vão perder emprego, está batendo palma pela quantidade de mercadorias que a gente está deixando de negociar e como que isso vai funcionar. Então, assim, é muito complicado você pensar que você tem um deputado lá fora. E daí o Bolsonaro agora foi com a tornozeleira, mas se fosse qualquer outra pessoa, teria sido prisão preventiva. E o Eduardo Bolsonaro, quando ele foi para lá, o tadinho do exilado, quando ele foi para lá, ele não estava em processo nenhum. Ele não estava na denúncia, ele não estava no inquérito, ele não estava no 8 de janeiro, ele não estava em nada. Ele foi para lá sem nenhuma denúncia da PGR. A PGR colocou ele no inquérito agora, por quê? Porque ele assumiu que ele estava fazendo articulações lá fora para prejudicar o Estado brasileiro. Se isso não é crime, o que é isso? Você imagina eu sair daqui e fazer articulações com a extrema-direita mundial para prejudicar o Estado brasileiro? Isso é o quê? Isso é um nível de patriotismo que a gente tem. A gente chegou num momento que, assim, quem se dizia patriota, sair com a camiseta da CBF, tá torcendo para o Estado brasileiro ser taxado. E daí uma outra, assim, com todo respeito, talvez um equívoco, Marajá. O que o STF fez foi garantir a Constituição. Decreto legislativo só serve para retirar quando o executivo entra na competência do legislativo. A relação do IOF não foi essa. Tanto que o decreto legislativo foi utilizado em 92, quando o Collor fez isso. Agora a situação não era essa. E de fato, o Supremo nem devia ter entrado nessa discussão. Por quê? Porque o Congresso sabia que há constitucionalidade no ato de regulamentação do IOF. O Congresso sabia disso, mas quis entrar numa briga com o governo federal. E, gente, todo país democrático, quem dá a última palavra é a Suprema Corte. Nos Estados Unidos, Israel, qualquer país democrático do mundo, na França. Agora, no Brasil, não. O pessoal quer que o poste mide no cachorro. Eles querem que o legislativo dê a última palavra. Então, assim, a gente está completamente desesperado, né? Eu me surpreendo com um professor de direito falar sobre a constitucionalidade de um decreto que ele sabe que é competência do Executivo. Se fosse ao contrário, talvez se fosse o Bolsonaro fazendo esse decreto, ele ia discutir sobre a legalidade e falar, não, tá certo, é competência do Executivo. Mas como foi um governo que ele não concorda, ele é até contra a própria Constituição, que ele, enquanto advogado também, jurou guardar. Você quer comentar alguma coisa? Claro. Eu sempre lembro, Mariana, que no nosso comentário, no nosso debate, a gente sempre faz alusão a ideias, nunca a pessoas, né? Até porque aos nossos debatedores sempre o máximo respeito. Mas, enfim, eu quero só relembrar das lições da ciência política, não vou nem falar do direito constitucional, né? O próprio ministro Luiz Fux, até para simplificar a interpretação, ele acabou de falar recentemente, semana passada, que quem tem o poder final é o poder legislativo.
Entre os três poderes, até o próprio Oscar Niemeyer, quando ele projetou a Praça dos Três Poderes, por que o Congresso, que é o legislativo, está no centro? Porque é o povo no centro. São 513 deputados, 81 senadores que representam o povo. O maior poder não é o judiciário. O judiciário não é poder com falas e prerrogativas políticas, é um poder técnico que tem que obedecer à lei. Fora disso, é inconstitucional. Então, na prioridade, primeiramente, é o Congresso, tanto que ele tem o poder de impeachment de ministro supremo, impeachment, inclusive, do presidente, o Executivo como um grande guardião no sistema presidencialista, ele que aplica as leis, ele que investe os recursos, e o Judiciário é aquele que aparece em último, só para fiscalizar. Então, ao contrário do que se fala, precisamos revisitar os livros acadêmicos para a gente não cometer equívocos. É importante que a nossa audiência qualificada tenha informação correta. Quem tem prerrogativo para legislar sobre tributos é o Poder Legislativo. Quem tem prerrogativa exclusiva para legislar sobre crimes, né, que se chama de matéria penal, é o Congresso Nacional. A gente tem hoje o próprio Supremo fazendo novos tipos penais que não existem. Isso é gravíssimo. Claro que aqui nós precisamos lembrar da conivência do presidente do Senado, que não pauta impeachment de ministros. O sistema de frios e contrapesos foi pensado nisso, Mariana? Então, quando a gente fala quem quer determinar mudanças, quem foi eleito, quem teve voto, foram os parlamentares do Executivo. Quem tem o poder da caneta de falar sobre taxação não é Eduardo Bolsonaro. O Eduardo Bolsonaro está jogando dentro daquilo que o direito internacional permite, senão ele estaria preso nos Estados Unidos. E o que é a democracia brasileira perde a democracia estadunidense. Nós aprendemos com eles. Temos uma história parecida. Então, nós temos que ter bom senso e apelar para aquilo que a ciência tem nos explicado e os caminhos que estão dando certos serem seguidos. Esses precisam. E os que estão errados não serem seguidos. Então, quem tem o poder de falar sobre isso, se isso vai ser efetivado a partir de 1º de agosto, é o atual presidente, é o Lula. A culpa é dele. Só uma coisa vamos bem só rápido, assim, é só a gente está estourando aqui, o STF, ele é responsável por guardar a Constituição. Se há legalidade, ele vai decidir sobre isso. Então, assim, o Legislativo não pode fazer uma coisa que é inconstitucional, da mesma forma o Executivo não vai fazer uma coisa que é inconstitucional. O que o Judiciário fez foi confirmar a legalidade do decreto presidencial. É só isso. E é nessa perspectiva. Se o Congresso quiser discutir o que ele quiser, tá isso. Ele não está sendo impedido disso. Agora, ele não pode fazer decreto legislativo para impedir uma prerrogativa do Executivo. É isso que eu estou falando. Então, assim, a Justiça sempre vai ser canal de diálogo nessa perspectiva. Bora lá, ó. Tem participação do José Pires Antunes, né? Ele fala assim, quem dá a última palavra é, de fato, a Suprema Corte, mais uma Suprema Corte séria, não militantes políticos, como a maioria dos ministros do STF no Brasil. A gente tem também a participação aqui do José Souza da Silva. Bom dia, Mariana. Nos 27 estados da federação onde o governador for do PT, com certeza eles vão seguir o seu líder maior. Estou esperando sua participação aqui pelo 99109-5099 para você participar com a gente no nosso WhatsApp. Também lá no nosso canal no YouTube, nossa live está aberta. Tem a Lucimar mandando mensagem, o Anderson Silva mandando mensagem. Queria agradecer também o Eli Monteiro participando com a gente, mandando mensagem. Daqui a pouquinho eu leio as mensagens de vocês. O Benivaldo Santos também manda mensagem e a gente vai comentando aqui. Vamos seguir, porque a gente tem mais coisas para falar, porque a Advocacia Geral da União pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que sejam investigadas operações financeiras, essas operações financeiras suspeitas realizadas no Brasil horas antes do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de tarifas a produtos brasileiros. O pedido foi feito no âmbito do inquérito que apura, então, a atuação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos por suposta tentativa de obstrução de justiça e coação contra as autoridades brasileiras. O Moraes é o relator da investigação. Segundo a AGU, há indícios de que agentes do mercado teriam se beneficiado de informações privilegiadas para lucrar com a oscilação cambial gerada pelo tarifaço. O que vocês acharam? Vou começar pelo Jefferson agora. Eu acho que tem que investigar mesmo. Se tiver essa possibilidade das pessoas serem lucradas com tarifaço, acho que tem que ser investigado mesmo. Até porque, assim, começa esse movimento das queimadas acontecendo. E isso prejudica tanto o produtor rural
quanto quem mora na cidade, porque nós temos aí uma poluição atmosférica devido à fumaça que é propagada pelas queimadas. E para continuar se exercitando com segurança, o goianiense opta por espaços de natureza, sem deixar, é claro, de se hidratar. A gente fica mais cansado, né, mais ofegante, tem que repor líquido, porque senão a gente não consegue terminar. Onde tem mais natureza, né, que o ar fica mais fácil para a gente respirar. Em Goiânia é muito seco, não é? Então esses parques como este, em que há uma água bacana para curtir não só essa umidade, mas também o visual, tudo certo. Daqui, toma um banho, cervejinha, salgadinho. Cervejinha é ótimo, hein? É água, gente. O motorista teve... né? Cerveja não hidrata. O motorista teve uma boa surpresa, na realidade, nesse mês de julho. Os preços dos combustíveis apresentaram queda nos últimos dias. Vamos saber o que está acontecendo na reportagem também da Isabela Mendes. Vamos ver. Com a chegada do mês de julho e o baixo fluxo de carros, os postos de abastecimento diminuíram também o preço do combustível, o que agradou a população de Goiânia. Bem mais em conta, né? Muito bom. Tem que continuar assim até final do ano. Paga no Pix é melhor, porque no cartão é ruim, né? Porque depois vem a conta. Toda economia é importante. É importante, não só para tudo é importante, né? Que seja economia, porque nós não estamos dando conta, somente os aposentados. O professor Willer, que mora em Brasília, veio à capital goiana visitar a família e logo na chegada notou a baixa de preços. O preço do combustível em Brasília está surreal. E aqui eu achei que ele realmente, em Goiânia, vários postos que eu observei aqui, a redução foi bem significativa. Segundo dados do Sindiposto, as férias escolares são as principais responsáveis por impulsionar a baixa no valor dos combustíveis. E com a diminuição da demanda, as promoções oferecidas estão em alta. Postos começaram a fazer promoções, reduzindo os valores, tentando compensar a perda do volume em função das férias. Várias pessoas se movimentam, viajam durante as férias e isso faz com que a cidade fique vazia, impactando no consumo de combustíveis, gerando essas promoções durante o mês de julho, que já é uma tradição na nossa capital. E enquanto o julho não acaba, a expectativa é de aproveitar as promoções e esperar que a diminuição continue. A minha esperança é que melhore e abaixe mais. Vai não, viu? Não vai não. A deputada republicana Maria Elvira Salazar, da Flórida, afirmou que a revogação do visto americano do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, é apenas o primeiro passo de um processo mais amplo. Salazar é uma das principais vozes do Partido Republicano na Câmara dos Representantes e tem feito críticas recorrentes à atuação do ministro do STF. Na publicação, ela afirmou, abre aspas, desde o primeiro dia venho denunciando Alexandre de Moraes. Levantei minha voz no Congresso para denunciar seu abuso de poder. Censura, prisões e perseguição política não têm lugar em uma democracia. A revogação do visto é um começo, agora precisamos total responsabilização. Alexandre de Moraes é uma ameaça direta à liberdade política no Brasil e em todo o nosso hemisfério. Os Estados Unidos precisam agir agora, congelar seus bens, revogar seu visto e enviar uma mensagem clara e contundente. Não toleraremos juízes autoritários perseguindo a oposição política e atacando a liberdade, escreveu a deputada na ocasião. A decisão de revogar o visto de Moraes, de seus aliados no Supremo e dos familiares foi anunciada pelo secretário de Estado, Marco Rubio. Ele afirmou que a medida responde à atuação do ministro brasileiro em ações que, segundo o governo Trump, violam a liberdade de expressão. O governo americano também evitou detalhar publicamente quais ministros, além de Moraes, foram afetados pela medida, alegando tratar-se de informações sensíveis. E parece que realmente vai ser uma escalada, né, em relação a essa questão. O que você achou? Então, Mariana,
Quando a Maria Elvira Salazar, o Marco Rubio e outros grandes parlamentares dos Estados Unidos fazem essas ações, isso é muito importante para nós brasileiros, sobretudo para os brasileiros que hoje vivem sob uma perseguição claramente político-ideológica. Nós temos hoje o Estado brasileiro e as instituições aparelhadas para atuarem ao arrepio da lei. É muito triste, sabe, Mariana, ver hoje, por exemplo, agentes da própria Polícia Federal, do Ministério Público, do Judiciário, agindo ao arrepio da lei. Quem é que não se lembra das gravações do investigador da Polícia Federal, Fábio Schor, falando com um juiz auxiliar do Supremo, dizendo, olha, o Alexandre de Moraes, ele está lá neurótico, ele quer que você use da criatividade para criar provas. Isso tudo gravado, isso exposto. E se em algum momento chega lá fora, isso gera preocupação. Isso é o modus operandi da Venezuela, de Cuba, da Coreia do Norte. Mais importante nesse momento que a nossa economia, e nós queremos a nossa economia bem e saudável, é a nossa democracia, é a nossa liberdade. Mais uma vez a gente lembra, né? Foi assim que fizeram na Venezuela. Esse processo de venezuelização, ele não acontece de uma vez para outra, assim, de uma hora para outra. Ele é processual, ele é lento. Eles vão testando as cercas, vão vendo aonde que as pessoas aceitam. Nós tivemos aí coisas que a gente nunca viu na história recente. Por exemplo, como é que você tem generais presos sem devido processo, sem trânsito em julgado, sentença penal condenatória, pessoas que ascenderam a carreiras e que passaram por crivos e crivos, mas isso tem conivência do atual comandante. A gente fala isso com dor. Então, quando nós percebemos, eu tenho amigos da Polícia Federal, não posso dar nomes nem fontes, mas eles dizem, olha, 90% da Polícia Federal é uma polícia impecável, mas tem 10% ali dentro, eu não vou dizer se é mais ou menos do que isso, que aceita ser o capitão do mato, que aceita por sua ideologia agir ao arrepio da lei. E o que a gente está vendo agora com a ação da Maria Elvira Salazar, do Marco Rubio dos Estados Unidos, dizer, olha, isso tem preço. Tanto que não foram só ministros do Supremo que tiveram seus vistos cassados. O próprio delegado da Polícia Federal, que é hoje o superintendente, nós temos o próprio Procurador-Geral da República com seus vistos cassados. E não vai parar aí. Ou seja, nessa queda de braço, de dobrar a aposta, com certeza os Estados Unidos têm muito mais poder de fogo e munição do que esse crime organizado que se estabeleceu hoje, que está nas entranhas do Estado. Então nós esperamos que o governo tenha condições de reagir, que haja de forma técnica em prol do povo, que tenha, como dizia o povo antigo, que tenha atento, né? E tenha maturidade. Por quê? Porque a gente quer ver o Brasil melhor e não pior. Só para concluir, não deixando de lembrar sempre, né, Mariana? Nós não queremos 212 milhões de refugiados espalhados pela América do Sul, nem por outros lugares. A gente quer o Brasil e o brasileiro vendo bem aqui, né? Nós temos tudo para ser uma grande potência. Sim. E para termos uma democracia pujante. Lembrando que esse debate que fazemos aqui, Mariana, só é possível na TBC. Eu que vim de universidade pública e defendo a universidade pública, sou professor de gestão pública, é um debate que a gente não vê fora da TBC. Esse debate de direita e esquerda com réplica, tréplica, equidade de falas. Você não vê emissora nenhuma fazendo isso hoje. Então nós precisamos ressaltar o papel da TBC hoje, do governador Ronaldo Caiado, do trabalho de vocês, em que a gente possa ofertar, disponibilizar esse debate de opiniões, esses comentários, para que você que está em casa, você que é ouvinte, telespectador, cidadão que paga imposto, você forme a sua opinião. É isso. Rapidamente, fala para mim, Jefferson, que a gente tem pouco tempo, né? Pouco tempo. Democracia pujante com intervenção do Estado estrangeiro, né? Eu fico pensando que democracia é essa? Eu fico imaginando se a França, a Inglaterra tivessem intervido na democracia estadunidense, se as pessoas lá teriam esse nível de sabugice para apoiar esse tipo de coisa. E daí eu fico pensando o seguinte, né? Eu estou esperando o vídeo do Nicolas Ferreira com fundo preto, como se fosse... Porque ele fez um vídeo mentindo sobre o Pix. Ele mentiu sobre a taxação do Pix. E agora que o Donald Trump quer, de fato, entender o Pix e provavelmente quer taxar o Pix, ele não está falando nada. Cadê a direita brasileira que fala que defende tanto o Brasil? Não está falando nada sobre isso. O cara citou até a 25 de março. Daqui a pouco ele está falando da 44 aqui em Goiânia também. Vai falar que a gente está rompendo um patente na 44 aqui. Está falando sobre o Pix. Sabe por que ele está preocupado com o Pix? Porque o Pix, nos últimos anos, da criação até agora, movimentou 65 trilhões de reais. Isso dá quase 14 trilhões de dólares. Então, de fato, ele está preocupado porque os bancos deixaram de ganhar
As empresas de cartão, Mastercard, Visa, deixaram de ganhar com essas transações e ele está preocupado com isso. Só que a extrema-direita brasileira está preocupada com o quê? Está preocupada com a anistia do Bolsonaro. Não está preocupado com isso. Agora que, de fato, eles podem taxar o Pix, que pode taxar nem que seja de 0,0001 centavo, vai ser um dinheiro, uma boa movimentação. Porque isso em cima de 65 trilhões é muito dinheiro. Taxar 25 de março, de fato, isso é muito dinheiro. Eles estão preocupados com isso agora. Eles estão preocupados com isso. A direita que está patriota, que está pensando no Brasil, uma democracia pujante, não está pensando nisso, não. Eles estão pensando em quê? Estão pensando no inelegível sair. Porque o inelegível está o quê? Está chorando no Brasil inteiro aí, fazendo a passeatinha dele chorando, porque está com risco de ser preso. Sabe o que eles querem? Eles não querem ser punidos pelos crimes que cometeram. Cada cabeça uma sentença. Todo mundo tem que ser condenado pelos seus crimes, todo mundo tem que ser. Isso é uma democracia pujante, isso é problema interno. Vamos lá, porque agora a gente tem que falar com o Calazans, porque ele vem trazer pra gente as notícias do esporte, porque o Goiás, por exemplo, venceu o Cuiabá na Serrinha e volta para a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Calazans. Bom dia. Estamos chegando com as notícias do esporte. Após demitir Fábio Matias, o Atlético contratou Rafael Lacerda logo após a derrota para o Criciúma por 1-0 em casa na última sexta-feira. O novo treinador começou a trabalhar neste domingo e fará sua estreia amanhã contra o Operário em Ponta Grossa pela 18ª rodada da Série B. E chegou confiante. É uma satisfação muito grande, né? Agradecer a confiança da diretoria, principalmente do presidente Adson. Como tu mesmo falou, eu acompanho o Atlético há muito tempo, sei da história, sei da tradição dos times vencedores que o Atlético fez. Neste sábado, Avaí e Vila Nova empataram em 1-1 em Florianópolis. Aos 26 minutos, Marquinhos Gabriel abriu o placar para o time da casa e o empate do Tigrão veio aos 41 minutos com Gustavo Pajé. O resultado deixou o Vila em 8º lugar, com 24 pontos, e volta a jogar amanhã no Oba com o CRB. A 12ª rodada do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso foi disputada neste final de semana, com destaque para a Anapolina, que está sobrando na competição. O Centro-Oeste venceu o Tupi por 1-0 fora de casa. O Rio Verde venceu o Grêmio Anápolis por 2-1. O Morrinhos bateu o Iporá por 1-0 no João Vilela. E o destaque da rodada ficou por conta da Paulina, que passou pelo Trindade. Repórter Pedro Henrique Rabelo. É isso, amigos da TV Brasil Central. Nesse domingo, aqui no estádio Jonas Duarte, nossa TV transmitiu para todo o estado de Goiás e pela internet para todo mundo o jogo Anapolina 2, Trindade 0. Jogo esse que colocou a Anapolina a um passo de voltar à primeira divisão do Campeonato Goiano. Faltam 2 rodadas. Se a Anapolina vencer o próximo jogo, já estará de volta à elite do futebol goiano. Uma transmissão que nós mostramos que a Anapolina saiu na frente com um gol marcado pelo Davi Torres nessa finalização e depois ampliou o placar nesse chute do Gregory. O Davi Torres, que inclusive, autor do primeiro gol, foi eleito o craque do jogo. A briga está muito boa em busca aí do acesso. Faltando 2 rodadas, a briga segue com a Anapolina, Trindade, o Centro-Oeste de Nerópolis e também a equipe de Rio Verde, que vai ter confrontos diretos contra times que estão na parte de baixo da tabela, times que estão lutando para fugir do rebaixamento. Então o Rio Verde também está forte nessa reta final do Campeonato Goiano. De Anápolis, repórter Pedro Henrique Rabelo. No Brasileirão, o Flamengo venceu o Fluminense por 1-0 em clássico realizado neste domingo no Maracanã, que teve a marca de Pedro após afastamento por indisciplina e ele fez o gol do Mengão. Com o resultado, o time rubro-negro chegou a 30 pontos, 3 a menos que o Cruzeiro, que atualmente ocupa o topo da tabela. O tricolor se mantém com 20, ainda sem vencer, após a Copa do Mundo de Clubes. O Goiás bateu o Cuiabá por 3-1 sábado, na Serrinha, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Já fez 1-0 para o Verdão aos 16 do primeiro tempo. Davi Miguel deixou tudo igual para o Dourado, aos 5 da etapa final. Já fez 2-1 aos 33 e Esli Garcia, aos 53 do segundo tempo, fechou o placar. Assim, o Goiás chegou a 36 pontos, assumindo a liderança da Série B.
aproveitando também a goleada de 5-2 do Paysandu sobre o Coritiba, e Wagner Mancini acha que o resultado poderia ter sido ainda melhor. Nós não jogamos contra uma equipe muito mais fraca que a nossa de maneira alguma. A gente tem que valorizar, porque foi uma vitória diante de uma equipe que está no G4. Do Esporte é o que há. Bom dia e até amanhã. É isso, até amanhã. Olha, aqui a Luísa Oliveira, mandar um abraço para a Luísa Oliveira, participando aqui com a gente, o Eli Monteiro, também a Lucimar, Anderson, Eli Monteiro, Benivaldo também. Obrigada pela participação, professor Marajá. Obrigado, Mariana. Antes de despedir do nosso ouvinte telespectador, só apontar 3 coisas. Questão de professor, né, Mariana? A gente precisa de ter alguns pontos. Quando a gente fala de intervenção de países sobre os outros, na história, a França teve que intervir a favor dos Estados Unidos contra a Inglaterra para que os Estados Unidos fosse um país independente. Na Segunda Guerra, os aliados fizeram uma coalizão para enfrentar a soberania de Hitler, na Alemanha, que estava invadindo os países para trazer a democracia de volta. Então, intervenções de nações sobre outras, elas acontecem na história, sempre aconteceram, em prol da democracia. Então, a gente precisa lembrar, né, que aqueles que outrora pregavam anistia, hoje defendem as prisões. Vamos refletir, você que está em casa, nosso ouvinte telespectador, quero deixar um abraço, te cumprimentar mais uma vez, agradecer o convite, Obrigada. A nossa equipe de produção, Neto, que aqui nos acompanha, equipe técnica, como o professor Jefferson, debate firme, assim que é bom, é isso que o nosso telespectador quer em casa, um debate que contribua com verdade e vamos em frente. Que todos tenham uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada. Obrigada. Jefferson, obrigada. Muito obrigado a todos, obrigado à equipe, obrigado a todos que nos acompanharam, obrigado, professor, pelo debate. E, de fato, a gente tem que intervir numa ditadura, né? O nazismo foi isso. Agora, o Brasil é a única ditadura onde as pessoas têm livre liberdade de falar as coisas, onde o Estado brasileiro patrocina um deputado fora para falar mal e os deputados podem falar o que querem e não são presos, não são torturados, diferente do que foi em 64, diferente do que foi no nazismo. Então, não cabe uma intervenção de Estado estrangeiro numa democracia como a nossa. Vamos esperar que ele não chegue também nisso, né? Nem vai chegar. A previsão do tempo para essa segunda-feira em Goiânia de sol com algumas nuvens, mínima de 14, máxima de 29 graus. Umidade está baixa, viu? Entre 35% e 75%. Um ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã. Até lá. O impossível é possível. Brasil Central, no Oscar Niemeyer. Parabenizar toda a equipe da TVC